Olá, Carol. Isso está se transformando numa grande crise política aqui no Reino Unido que pode, no limite, levar até a renúncia do primeiro-ministro Keir Starmer. Ele está sendo muito criticado por muitas forças políticas aqui no Reino Unido, inclusive por membros do seu próprio Partido Trabalhista. Isso porque ele aceitou a indicação do Lord Mandelson, Peter Mandelson, para ser o embaixador do Reino Unido lá nos Estados Unidos, mesmo sabendo que existia uma relação de amizade entre o Peter Mandelson e também o Epstein. Ele diz, o primeiro-ministro, que ele foi vítima ali das mentiras do Peter Mandelson, que teria dito a ele que as relações não eram assim tão profundas de amizade com Epstein e que ele poderia ficar tranquilo que não haveria problemas para o governo do Reino Unido. Não foi isso que aconteceu na prática, Carol. O Keir Starmer teve que demitir em setembro do ano passado o Peter Mandelson, depois que e-mails que ele teria enviado ao Epstein foram tornados públicos. Esses e-mails mostravam que o Peter Mandelson continuava mantendo amizade com Epstein e também disse que nesse e-mail que ele achava que a sentença contra o pedófilo condenado pela justiça americana era muito dura. Mais recentemente, na semana passada, vieram à tona novas informações sobre a relação entre o Peter Mandelson e o Jeff Epstein, e também com outras pessoas relacionadas a esse caso, e soube-se então que o Peter Mandelson talvez tivesse enviado informações confidenciais para o Epstein durante a crise econômica de 2008, portanto uma relação também que tem muitas dúvidas com relação à legalidade dela, porque na época em que o Peter Mandelson enviou essas informações ao Epstein, ele era secretário de Estado aqui no Reino Unido, na administração anterior do Gordon Brown, primeiro-ministro, um dos primeiros ministros trabalhistas que antecederam aí o Keir Starmer. Mas o Keir Starmer, apesar de várias acusações contra o Peter Mandelson, acabou colocando-o lá como embaixador do Reino Unido na Casa Branca. Os próprios membros do Partido Trabalhista estão cobrando agora o primeiro-ministro para esclarecer a situação. E alguns assistentes muito próximos do primeiro-ministro estão renunciando, Carol. No final de semana, como você disse, o Morgan McSweeney, que é o chefe de gabinete, ou era o chefe de gabinete do Keir Starmer, renunciou. Ele era uma figura muito importante dentro do Partido Trabalhista, muito próximo do primeiro-ministro, e ele aceitou ali a responsabilidade por ter indicado o Peter Mandelson para o Keir Starmer. Agora, há poucos minutos, o chefe da comunicação também de 10 Downing Street, do primeiro-ministro Keir Starmer, também renunciou. Então, vários assessores próximos do primeiro-ministro estão renunciando numa tentativa de assumir a responsabilidade e limpar o terreno para que o próprio primeiro-ministro possa tentar dar uma volta política por cima. Mas essa crise que se originou lá nos Estados Unidos está aumentando muito por aqui, com muita gente criticando o primeiro-ministro. Os líderes da oposição, inclusive, estão dizendo que ele não tem mais condição de continuar no cargo. Então, a gente vê aí, por ironia, Carol, lá nos Estados Unidos, uma discussão política, mas que não atinge diretamente o governo e não tem colocado grandes pressões sobre o presidente Donald Trump, mas aqui no Reino Unido, do outro lado do Atlântico, uma pressão política muito grande sobre o primeiro-ministro, que pode, inclusive, ser substituído dentro do Partido Trabalhista. É uma crise que vem aumentando muito de proporções aqui no Reino Unido, porque o Keir Starmer nomeou o Peter Mandelson, mesmo sabendo que ele tinha relações com o pedófilo condenado Epstein. Quantos nomes que surgem em meio a essas investigações, América, e no caso do Reino Unido, é mais um nome público que vem à tona. Basta lembrar, quando tivemos início às informações com relação ao caso Epstein, o ex-príncipe Andrew ganhando muito destaque, inclusive com breves manifestações por parte da família real. A gente está falando dele que foi príncipe e é irmão do rei Charles.
Exato, Carol. E agora há pouco também, nós tivemos pela primeira vez uma manifestação do príncipe de Gales que disse que ele estava muito preocupado com relação a esse caso, com relação à questão do príncipe Andrew, ex-príncipe. Ele perdeu o título de príncipe. O príncipe William e a Catherine, pela primeira vez, se manifestaram com relação a isso, dizendo que eles estavam muito preocupados com a situação, que eles estavam especialmente preocupados com as vítimas desse caso, que esse é o principal foco, obviamente, tentar levar à justiça aquelas moças, aquelas meninas, aquelas mulheres que foram abusadas por esse círculo do Epstein, e eles foram pela primeira vez, soltaram uma manifestação, o príncipe William, que é o herdeiro do trono, com relação inclusive ao seu tio. O Andrew perdeu o título de nobreza, ele não pode mais ser chamado de príncipe, e ele também teve que abandonar a mansão que ele ocupava, uma mansão da família real, lá na cidade de Windsor. Tudo isso por determinação do rei Charles III, que está também tentando proteger a família real desse escândalo. O Andrew tinha muitas relações com o Epstein e surgiram, inclusive, mais revelações de que ele teria participado de parte ali daquelas festas que ele promovia nos Estados Unidos. Na semana passada surgiram fotos do Andrew de alguns anos atrás, inclusive com mulheres que teriam participado também daquelas festas. O Andrew nunca mostrou grande arrependimento pelos atos que foram feitos, manteve a amizade com o Jeff Epstein, mesmo depois dele ter sido condenado. Isso causa também grandes problemas para a família real. Por isso, tanto ele acabou perdendo o título de príncipe, como teve que abandonar também a família, a mansão da família real. E agora o próprio príncipe herdeiro, o príncipe William, dizendo que está preocupado com essa situação, mais uma vez numa manifestação que tenta proteger a família real. Então a gente vê, Carol, um escândalo que atinge as principais instituições aqui do Reino Unido, o primeiro-ministro e a própria monarquia.